6 de outubro. Esteja disposto a me seguir aonde quer que eu leve. Siga-me com todo o coração. Ainda que você não saiba o que está à sua frente, eu sei, e isso basta. Algumas das minhas maiores bênçãos estão logo depois da próxima curva, escondidas, mas mesmo assim bem reais. Para receber essas dádivas, você deve andar pela fé, não pelo que vê. Isso não significa fechar os olhos para o que o cerca. Significa subordinar o mundo visível ao pastor invisível da sua alma. Às vezes, o levo até o alto de uma montanha, segurando-o apenas pela minha mão. Quanto mais alto você sobe, mais espetacular é a vista, e também maior é o seu distanciamento do mundo e dos seus problemas. Isso o deixa livre para vivenciar plenamente a realidade alegre da minha presença. Em algum momento, o conduzirei montanha abaixo, de volta para a sua comunidade. Permita que eu continue a brilhar no seu coração, enquanto você caminha em meio a pessoas novamente. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso modelo, agradecemos. Agradecemos pela bênção dessa hora, por essa oportunidade tão boa de estarmos aqui reunidos em teu nome, mestre. Que a tua luz e a tua paz nos envolva nesse instante. Que serene os nossos corações, as nossas mentes, que possamos alcançar essa luz divina que nos abastece. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Agradecemos, Senhor, são tantas bênçãos recebidas até aqui. Pedimos que continue conosco, nos conduzindo, nos orientando, nos protegendo e nos fortalecendo na fé. Queremos, Senhor, seguir os teus mandamentos, os teus exemplos. Precisamos da sua ajuda para estarmos sempre atentos, Senhor. Que nós possamos levar essa luz que recebemos para todos onde nós nos encontramos, no trabalho, nas ruas, em nossa casa, que a tua luz esteja presente. Abençoe o nosso estudo. Fique conosco, agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Quem pode ler? Levanta o dedo quem pode ler. Suelen. Obrigada, Suelen. Vamos lá, então. Boa noite a todos. É capítulo 4, item 13. Caiu no meio de uma leitura que é ressurreição e reencarnação. Capítulo 4, item... Tá ótimo. Pode ser 13 mesmo. Tá ótimo, então. Vamos lá. Esta passagem de Isaías Vou ler, então, o 12, Suzana, porque tem um versículozinho que deve... Tá? 12, então. Item 12. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías 26, versículo 19. Esta passagem de Isaías é também muito explícita.
aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se houvesse pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espíritos, teria dito: ainda vivem e não viverão de novo. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que explicariam uma interrupção da vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Jó, capítulo 14, versículo de 10 a 14. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate, até que sobrevenha alguma mutação? Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. O princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso nessas três versões. Ninguém poderá supor que Jó havia querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Isto é, voltarei à existência terrena. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio da minha casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se, de preferência a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porque a ela voltarei. Jó parece colocar-se após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Não há, pois, razão para duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, e que foi confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal, onde se segue que negar a reencarnação é renegar a palavra de Cristo. Um dia suas palavras constituirão autoridade quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas. Mas a essa autoridade religiosa vem juntar-se, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos à causa,
a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia, de modo a bem dizer, material, da mesma forma que o motor oculta e se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis, razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes restituirá o verdadeiro sentido. A gente, então, fez a leitura agora, né? Do meio de um capítulo, que é Ressurreição e Reencarnação. E eu lembro da gente já ter feito essa leitura inicialmente, mas como é um capítulo grande, digamos, não é um capítulo, né? É uma passagem bem grande, eu acredito que a gente nunca tenha feito assim, começo, meio e fim, e agora a gente fez o meio e o fim. E vem falando sobre a temática da ressurreição e reencarnação. E, assim, a pouca interpretação que eu tive agora nesse momento vem mostrando para a gente, confirmando, né, ratificando a ressurreição através dos ensinamentos e a palavra de Jesus. E aqui traz passagens da Bíblia, do Velho Testamento, para a gente realmente visualizar e compreender de forma inteligível, né, que não é desde Cristo, mas anteriormente, já vem aqui ratificando sobre isso. E, assim, eu confesso que eu não tenho muitas palavras para falar sobre essa temática, porque pegar, assim, pelo meio da leitura me deixou, assim, insegura de falar sobre isso. Mas eu achei interessante, próximo aqui ao final, no item 17, que a ressurreição, a reencarnação, melhor dizendo, ela vem nos direcionar e nos dar respostas de perguntas que fazem muito parte da essência do ser humano, que são, assim, as principais perguntas, né, que eu acredito que todos nós já tivemos em algum momento, se não nessa reencarnação, em alguma posterior, que é de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui na Terra, né? Eu acho que são perguntas essenciais que a gente já ouviu até nas escolas, quando a gente vai estudar sobre filosofia, os grandes filósofos sempre traz essas questões, porque faz parte, né, da essência da nossa vida. E muitas dessas respostas, eu posso dizer até todas elas, a gente consegue tê-las através dessa compreensão da reencarnação. Pelo menos eu tive. Eu acredito que vocês também. Aí eu vou passar a palavra e vou ver se eu posso contribuir com mais alguma coisa para frente. Obrigada. Perfeito, obrigada. A gente que agradece. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Também gostei muito dessa parte que a Suelen falou, né? Que é o finalzinho. Até sublinhei. Só ela, no caso a reencarnação, pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta, né? Porque se existisse só uma vida, né? Tem gente que tem a frase, tem que aproveitar porque eu só tenho essa vida. Ia ser tão injusto. Explica tanta coisa a reencarnação, faz tanto sentido para mim. E é por isso que eu estou nessa doutrina, né? Porque, assim, a gente sabe que
o espiritismo, ele é muito parecido em muitas partes, né? Fala do amor, o perdão, a caridade, mas a parte principal, assim, de diferença é essa parte da reencarnação, que a gente acredita e que muitas religiões não acreditam, né? E que explica tanta coisa. Esses dias eu estava ouvindo o Haroldo, aquele Nosso Lar, que ele fala a explicação do livro. Aí chegou naquela parte que tem no filme também. Chegou naquela parte que uma mulher que ela praticava nos outros, ela uma médica, né? Que ela fazia os abortos nas pessoas. E ela estava numa situação assim. Tem no filme também. Aí ele estava lendo essa parte, que ela estava numa situação bem difícil, que tinha uns pontos pretos nela, né? De cada coisa desse tipo que ela tinha feito, praticado. E, e ficou tipo uma imagem, assim, no perispírito dela, uma marca, né? Que quem consegue ver lá no plano espiritual mais profundamente, quem já é mais adiantado, conseguia ver até em cada marca daquela, o momento, o que tinha acontecido, em cada momento daquele. E aí ela ainda estava bastante revoltada, não pôde ser resgatada. E a pessoa que está estudando ali, né, fala assim, mas e agora? Como é que a gente vai fazer para ajudar, né? Sim, o espírito ele é imortal. Um dia aquele espírito ali ele vai se arrepender, só que ainda não tinha chegado esse momento. E só quando chegasse esse momento que ela poderia ser resgatada e poderia começar todo o processo de cura. E aí foi feita a pergunta, poxa, mas como é que ela vai conseguir se curar disso? Como é que vai acontecer? Aí o Haroldo falou, reencarnação. Alguém perguntou na live, né? Aí ele, reencarnação. Cada vez que a gente reencarna, a gente não é que a gente vai depurar, né, todos aqueles débitos que a gente tem. É um degrauzinho, é um passinho, porque a gente não ia aguentar se fosse tudo de uma vez só. Então, cada oportunidade que a gente tem de reencarnação, a gente vai resgatar. Tem gente que consegue resgatar várias coisas numa mesma reencarnação, né? Tem gente que consegue resgatar só uma, mas o importante é que a gente dê um passinho. E aí ela iria precisar de algumas reencarnações para poder se curar, se depurar, ficar com o perispírito mais puro, né? Que estava bem complicado aquele perispírito ali. De repente ela poderia vir, a gente não sabe, né? Não pode julgar, mas com vários tipos de doenças ou só com um tipo de doença. E aí a pessoa, quando está aqui, né, reencarnada, não lembra e às vezes acha que é até muito injusto, mas nada está esquecido, né, aos olhos de Deus. Tudo tem um porquê, tudo é para o nosso bem, tudo é para melhorar, porque, Márcia quer falar, porque a gente está aqui para poder melhorar e está aqui para poder evoluir. Então, às vezes a gente pode não entender, mas é para o nosso bem, né? Deus sabe o que é melhor para a gente. Fala, Márcia, depois qualquer coisa eu falo de novo, se eu lembrar de mais alguma coisa. Então, esse tema, né, ainda nos traz muitas indagações e dúvidas em relação ao nosso passado histórico e de reencarnações, né, nas civilizações mais antigas, como da época em que Jesus veio, que na realidade os judeus acreditavam na reencarnação, só que eles davam o nome de ressurreição. E eles também não sabiam muito, eles não tinham conhecimento que hoje nos é dado, né? É assim, eles não sabiam como que isso acontecia, né? Eles se confundiam muito com a ressurreição, tipo do Lázaro, né? Que o Lázaro, na realidade, ele teve uma catalepsia devido ao trauma que ele levou facadas, né, de brigas e tal, e
E Jesus foi lá, restabeleceu a saúde dele, e para eles isso era ressurreição, né? Voltar dos mortos, vamos dizer, no mesmo corpo. Mas eles acreditavam na reencarnação, que voltava, o espírito voltava em outro corpo diferente. Tanto que eles acreditavam que quando perguntaram, né, quem era Jesus, né? Tá aqui numa passagem aqui, ó. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Ele perguntando em relação a ele mesmo, né? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, né? Outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Aí perguntou-lhe Jesus: e vós, que dizeis quem eu sou? Aí Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Quer dizer, eles achavam que ele era a reencarnação de um profeta, né? Mas tinha uns que ainda estavam vivos. Como é que podia ser reencarnação se ainda estava vivo, né? Então, eles não sabiam como isso se dava, mas eles sabiam que existia reencarnação, que o espírito voltava em outro corpo, né? Tanto que havia essas indagações. Agora, existia também os saduceus, por exemplo, os saduceus não concordavam com essa visão, né? Como hoje também nós temos vários tipos de interpretação, na época também havia vários tipos de interpretação. Mas o que é legal do estudo é saber que isso não foi criação do espiritismo assim em si. O esclarecimento foi dado pelo espiritismo mais contundente, né? Mas essa crença da ressurreição, da reencarnação, já é antiga, né? Já é antiga. Tanto que Jesus veio esclarecer isso. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por exemplo, na Igreja Católica, meus filhos estudam num colégio católico, eles têm prova de religião. Aí teve uma questão, né? Na semana passada, eles fazendo prova de religião. Aí meu filho falou: mãe, me ajuda aqui. O que significa aqui? Né? Colocaram justamente essa passagem: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele tinha que explicar aquilo ali. Para o catolicismo, é o batismo. A visão é completamente diferente. A pessoa nasce e não deixa de ser uma visão correta. Por quê? Porque é o renascimento de um novo homem em sentido moral, né? Em sentido moral. Também tem essa leitura, a gente não pode deixar de ter essa leitura. Mas não é o batismo, mas é o renascimento moral, é uma outra pessoa, ela está seguindo Jesus, o espaço é um renascimento moral. Mas o que Jesus quis dizer na época era da reencarnação, né? Era, enfim, fazer assim, ó, a vida não acaba, você vai prestar conta, você vai ter que nascer e fazer tudo de novo, né? E ele colocou isso, e isso teve vários pontos de vista, como teve naquela época e tem ainda hoje, tá? É só essa contribuição. Márcia, aí o seu era uma prova, aí quer dizer, se ele respondesse errado, quer dizer, tem várias interpretações. Entendeu? Aí eu não quis interferir, porque meus filhos estudam, né? A gente faz o evangelho, eu compro os livros do Luiz Hu, e eles ficam um pouco confusos. Eu sempre deixo claro: olha, vocês estudam num colégio católico, eles acreditam dessa forma, não está errado, mas é no sentido do homem se melhorar. Eu explico para eles: vocês têm que responder de acordo com a religião, porque se colocar na minha visão, eles vão levar errado. Entendeu? Aí foi isso, aí eles escreveram de acordo lá com o livrinho deles, entendeu? Mas a minha filha, por exemplo, na aula de religião, ela fala: mãe, como é que pode? A cobra falou. Cobra não fala com coisa, não. Como é que pode acreditar que Adão povoou a terra inteira? Eles já indagam, eles raciocinam, eles não aceitam aquilo de pronto, como a gente lá na época de criança aceitava, sem indagar, perguntar. As crianças de hoje em dia, eles já raciocinam: não, peraí, isso aí não pode, né? Como é que surgiu o povo todo só de 2 pessoas? Não, tá errado isso. Aí ela falou para o coleguinha dela da sala: não, professora, não concordo, não. Ela: mãe, eu não tive coragem de falar, mas meu amigo falou. Aí a professora, coitada, teve que rebolar lá, né? Para atender a todo mundo. Situação. Porque assim, eu também pensava nisso, por isso que eu acabei
desanimando, né? E aí depois eu encontrei o espiritismo que me respondia, né, várias coisas. Mas eu também, aí fui me afastando, porque eu fui desanimando, porque não fazia sentido para mim, né? Mas eu também não chegava a questionar dessa forma, não. Só me desinteressei, entendeu? Alguém mais gostaria de falar? Sueli. Esse é um tema bem controverso. Meu marido, por exemplo, que assim, você não consegue convencer alguém da reencarnação se a pessoa não está propensa a isso, né? Eu, pelo menos, não consegui para ele. Aí ele falava assim, a população vai crescer, vamos supor, morreram 10, aí agora hoje tem 20, então como que reencarnou em 20 agora, entendeu? Ele não entendia essa, pode ter vindo a primeira vez, veio de outro orbe, ele não compreendia. Então, mas ele também não ficava debatendo comigo, não. E essa parte é que me encanta na parte do espiritismo, entendeu? Porque, assim, como eu falo com a minha cabeça ecumênica, por exemplo, eu gosto das leituras bíblicas, eu acho que no Evangelho tem coisas para a gente tirar de lição de vida mesmo, mas só que eu sempre entendi a reencarnação, porque assim, eu acho que você encontra mais explicação nas coisas que acontecem hoje, porque aquilo já aconteceu, que nada é por acaso. Eu tenho essa compreensão. Ele já não tinha essa visão, mas também me deixava pensar do meu jeito. Que bom, né? Que a liberdade. Fala, Márcia. Então, é interessante que a Sueli levantou, por quê? Porque eu respondo os questionamentos das pessoas quando elas têm essa dúvida, né, ou indaga, assim, como é que o Espiritismo pensa em relação ao que é isso? Porque as pessoas também não entendem, porque não tem ninguém para explicar, né, o que é reencarnação. As pessoas falam, às vezes, coisa que não tem nada a ver, porque pode nascer um cachorro, depois voltar, não, isso é metempsicose. Então, a gente tem que buscar a informação para a gente poder se calçar e poder dar uma melhor informação possível para as pessoas. Eu penso assim, eu falo assim, olha, se Deus é justo, bom, onipotente, onipresente, ele é sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, ele não erra de endereço, né? Ele domina todas as ciências que a gente nunca vai alcançar, entendeu? Então, como é que nasce anencéfalos, crianças em tenra idade que morrem, que nascem com anomalias genéticas e vivem numa cadeira de roda o tempo inteiro? Como é que acontece com pessoas boas, que a gente, pô, fulano é tão bom, ficou com uma doença tão grave no final da vida? Então Deus não seria justo, não seria bom, não seria onipotente, não seria presente, tem alguma coisa aí, né? Então, é a lei de causa e efeito devido às nossas existências anteriores, que a gente vai pagando em parcelas bem suaves de carnê de Casas Bahia, bem Magalu, dizem que a Magalu divide mar, né? E a gente vai pagando devagarzinho, não, ó, tu vai levar a vida numa boa, era para tu nascer torto, mas tu vai ficar torto só lá no final. Aí o cara vai e se suicida na velhice porque não aguenta, porque ficou cego na velhice, né? Porque acontece, gente, é o que está mais acontecendo hoje em dia. A gente passa por uma programação, uma parte a gente vai saber o que vai acontecer, outra parte não nos é dado saber também, não. Entendeu? Não nos é dado saber tudo. Também tem coisa que a gente escolhe, também tem coisa que a gente não tem direito de escolher nada, porque a gente não tem essa sabedoria de Deus, essa coisa, a gente não tem essa visão. Então ele fala: não, minha filha, tu não vai aguentar, não. Eu vou te dar isso aqui, tu vai passar por isso. Ah, não, agora tu tem um caso de um livro, não sei se foi um livro, um filme que eu vi, já tem muitos anos isso, que um espírito veio reencarnar numa família, né? E ele veio estava no plano encarnatório dele que ele ia nascer com uma deficiência física, que ia ficar em cadeira de roda, aquela coisa toda. Aí ele veio, a família era muito abastada, fizeram o exame e o médico falou: olha, seu filho está com problemas congênitos, você tem o direito de abortar ou não, porque ele vai nascer com problema. Aí a família: não, vou abortar, abortou. Aí ela ficou grávida de novo a criança veio. Olha, tá de novo com defeito. Vou abortar. Ué.
abortou. Aí, lá no mundo espiritual, a gente vai ter que arrumar o problema. A mulher não vai aceitar o filho com problemas físicos. O que fizeram? Ele veio normal. Nasceu, completou 1 ano, 2 anos. Quando o menino completou 7 anos, que estava a família com aquele amor com a criança, criou o vínculo, ele teve uma meningite, né? Aquela mais agressiva que atingiu o sistema nervoso central dele e ele ficou paralítico. Então, o que acontece? Deus tem caminhos que nós não sabemos. Ele tinha que passar e ele tinha que vir naquela família, ele tinha que receber o amor daquela família, a família, né, sabendo, amparado pela justiça, fez o aborto legal e tal, que o filho ia nascer todo defeituoso, mas ele tinha que vir. Aí o que fizeram? Não, essa criança tem que receber amor, vamos lá. Deixa ele completar os 7 anos dele e ele vai ficar, entenderam? É por aí, gente, a gente não sabe de tudo, mas a reencarnação e as nossas existências mostram muita coisa. Eu acho que eu extrapolei a hora. Perfeita essa história, nossa, maravilhosa. Márcia, você pode fazer a prece final? Posso. Então, pessoal, vamos elevar, né? Continuar com o nosso pensamento em Cristo, agradecendo a oportunidade de estar aqui todo mundo junto. Pela internet, essa bênção que chega dentro da nossa casa, acalmar o nosso coração, que a gente possa pegar essas lições de hoje, né? E poder passar ela para frente, não botar a candeia embaixo do alqueire, da melhor maneira possível, e também trazer essas lições para a nossa vida, agradecendo aos amigos espirituais por ter colocado remedinho em todas as nossas águas, de cada um aqui, o que está precisando, ter magnetizado nossas águas, que estão na mesa, que estão dentro da geladeira, estão no galão, a gente beba a semana toda, todo o remedinho necessário, agradecendo a todos aqui, a espiritualidade maior, só tem a agradecer. Que possamos refletir, levar essas reflexões para nossa casa interior, né? Nosso eu, que assim seja. Assim seja. Vamos tirar a nossa foto? Deixa eu preparar aqui. Atenção. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. O que foi, Simba? Simba queria tirar foto. Tá aí a papagaia aí de pirata! Eu não quero vir. Eu chamei. Tchau, gente.